Dieta e exercício inteligentes tem uma parte que fala sobre os 3 pilares, né, do nosso corpo. É como se o nosso corpo fosse um banquinho de 3 pernas. Gostaria que você explicasse melhor essa questão. Com prazer. É muito interessante a gente reparar que o funcionamento do corpo humano, ele depende, em essência, para a sobrevivência, né? Existe uma série de elementos, mas 3 são fundamentais para que ele funcione. Esses são a glicose, né, o açúcar, a água e o oxigênio. É muito simples a gente entender que sem oxigênio, em poucos minutos, a gente haveria de morrer, né, no caso. A desidratação, a cada 1% da água que o corpo perde, ele perde 10% da sua capacidade física. Entende? E a glicose, quando ela cai, a hipoglicemia, ocorre fadiga, ocorre um colapso em todo o corpo. Bem, falando sobre o açúcar é um tema, entre os leigos, muito polêmico, né? As pessoas, uns tentam evitar radicalmente o açúcar, outros exageram. Afinal, qual a medida do açúcar? Nós temos que diferenciar, Luciana, 2 pontos. Primeiro, o açúcar na corrente sanguínea, que é necessário, e o açúcar que está na mesa, tá? O ideal é que se açúcar vai chegar na sua corrente sanguínea, lenta e progressivamente, de forma ordenada, para o corpo saber como utilizá-lo, porque é do pouco conhecimento das pessoas, mas o corpo sintetiza elementos através do açúcar que está na corrente sanguínea nos tecidos. Faz até proteína, aminoácidos e proteínas. Então, depende da velocidade que esse açúcar chega na sua corrente sanguínea, você vai ter tempo para programar essas etapas essenciais para a vida do ser humano, ou então você vai fazer o quê? Esse açúcar vindo muito depressa, a solução para ele, o organismo não aguenta, é encostar ele como gordura. Então, nesse caso, o açúcar de mesa, que entra muito rapidamente na corrente sanguínea, refrigerantes e elementos que contêm muito açúcar, e principalmente via líquida, eles entram e aí eles vão necessariamente se transformar em gordura, muito provavelmente, a menos que o indivíduo esteja fazendo atividade física naquele momento, pedalando 50 quilômetros, alguma coisa assim. Aí queima, aí né? O músculo vai utilizar, que é uma prioridade. Que o corpo, na verdade, ele vive para o músculo. Isso é um aspecto interessante da questão da alimentação, que a gente às vezes desconsidera porque a gente anda muito de carro, né? Talvez a gente queira até desconsiderar. Mas então, esse açúcar ele é muito diferente do açúcar que tem num feijão, por exemplo, que é um alimento rico em amido, com fibras, né? Um arroz integral. E o pão? O pão integral, né? Então, basicamente, os grãos cereais, eles são absorvidos, principalmente os integrais, dessa maneira ideal, que é lenta e progressiva. Então eles chegam organizadamente, como se fizesse uma filinha para entrar, não fosse aquele pessoal que nem na porta do Maracanã, entrando tudo de uma vez, e aí ele não se transforma dessa forma em gordura, ele permanece no corpo auxiliando nesses 3 pezinhos do banquinho.